E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Marcelo Riofu e hoje, finalmente, minha análise do Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 é um jogo um tanto quanto especial para mim, pois foi o primeiro jogo da série Resident Evil que eu tive contato. Quando meu primo comprou o seu Nintendo 64, o jogo veio junto com o videogame. E foi meio que a partir daí que a minha paixão por essa série de Survivor Horror começou, com as aventuras, se é que podemos chamar assim, de Leon e Claire em Raccoon City. 21 anos se passaram após o lançamento de Resident Evil 2 original, e agora, em 2019, a Capcom nos presenteia com este remake que nos dá uma nova perspectiva do que é Resident Evil 2. Mas deixando de lado essas firulas e falando do jogo em si, a primeira coisa que preciso dizer sobre Resident Evil 2 Remake é que é muito bom voltar a ver um jogo da franquia em terceira pessoa. Apesar de eu ter gostado, e muito, da perspectiva em primeira pessoa que Resident Evil 7 apresentou, eu não consigo deixar de achar estranho, pois a franquia sempre foi em terceira pessoa. Então, ver que eles voltaram para a câmera por trás dos ombros, que virou padrão desde o quarto jogo da série, me deixou bem mais animado do que imaginar o jogo sendo feito em primeira pessoa, assim como o sétimo jogo. Apesar dele ser um remake, Resident Evil 2 consegue ser um jogo quase que completamente novo para os fãs de longa data, e ao mesmo tempo consegue ser facilmente agradável para quem jogou a partir do quarto jogo e não sabe jogar os jogos antigos por causa daqueles controles de tanque. Só não vão esperar por ação e balas ilimitadas, como acontece com Resident Evil 5 e 6. Isso é um jogo de survival horror, de verdade, e não aqueles jogos de ação escondido numa temática de terror. Na minha review da demo, eu reclamei que o jogo dava muita munição e que era muito fácil lidar com zumbis. E cara, como eu estava enganado sobre isso. Sim, o jogo meio que te dá muita munição para te passar meio que uma falsa sensação de segurança. Matar um único zumbi no jogo exige no mínimo meia dúzia de balas. E alguns, putz, de 10 a 12 balas fácil. Se você não souber gerenciar suas balas, tu pode acabar ficando sem munição muito fácil. Sério mesmo, 3 ou 4 zumbis na mesma sala já são mais que o suficiente para fazer com que você perca toda a sua munição tentando matá-los. E quando eu digo isso, é na dificuldade normal, pois na dificuldade intenso, o buraco é bem mais embaixo nesse quesito. E o mesmo vale para as armas secundárias que estão presentes no jogo, como as granadas e facas que podem ser utilizadas tanto para se defender de um ataque de um inimigo, quanto para matar vários inimigos em uma sala, ou até mesmo para dar mais dano em um chefe, por exemplo. Em alguns momentos você vai ter que pensar muito bem se vale mais a pena utilizar uma granada para não tomar o dano de um zumbi, ou tomar o dano do zumbi e guardar o item para uma situação mais desesperadora. Ainda mais quando estamos falando do modo intenso, onde ter granadas pode fazer toda a diferença entre matar um chefe rápido ou ficar morrendo dezenas e dezenas de vezes nele por não ter poder de fogo suficiente para dar bastante dano nele. Na real, os zumbis consomem tanta bala que com o tempo acabei meio que desistindo de matar eles e focando em arrancar suas pernas, pois consome muito menos munição e fica bem mais fácil para desviar dos mesmos sem perna. Resident Evil 2 Remake possui muitas novidades, desde novos lugares e vários outros tipos de segredos, e até mesmo itens novos que servem para conseguir armas, partes de customização de armas para que elas fiquem mais fortes, e isso torna o jogo bem divertido. Faz com que você tenha que revisitar certas áreas,
pois algum item ou arquivo que você pegou lá na metade do jogo pode servir para abrir algo novo na primeira área do jogo e que muitas vezes pode te ajudar em algum chefe ou parte específica do jogo. Fora que, assim como os jogos originais, os arquivos te ajudam muito, já que eles possuem desde resposta para puzzles, quanto senhas para acessar certas áreas, ou itens como pochetes e partes de customização de armas, como dito anteriormente, ou até mesmo munições especiais. Então, prepare-se para ler muitos arquivos. Os puzzles também foram quase todos modificados. E falando sobre esses novos puzzles, eles são um misto de interessante e muito sem graça. Enquanto alguns exigem que você use um pouco da sua cabeça, como o puzzle das peças de xadrez, o do laboratório e até mesmo o dos mini cofres eletrônicos, outros são tão ridículos que se resumem a você ficar apertando todo tipo de combinação até uma hora dar certo, como o puzzle dos componentes eletrônicos da Claire e do Leon. Eu já terminei o jogo mais de uma dezena de vezes e até hoje eu não decorei o padrão da maioria dos puzzles, porque se tu ficar apertando aleatoriamente tudo, uma hora ou outra você vai conseguir do mesmo jeito. E isso ficou muito zoado. E o mesmo vale para certos puzzles, como o da Sherry no orfanato e o da voltagem no laboratório, que também são puzzles bem bobos. No geral, eles deixam sim um pouco a desejar, porém, se comparados com os puzzles do Resident Evil 7, que são ridículos, os do Resident Evil 2 dão de 1000 a 0. Uma coisa que eu achei uma mão na roda no Resident Evil 2 Remake é o ícone de descarte de item que aparece no inventário quando certo item ou chave não tem mais utilidade. Isso meio que te ajuda muito, pois enquanto ainda não tiver esse ícone no item, significa que ele ainda tem alguma serventia no jogo e que algo ainda está faltando a ser feito. Um exemplo disso é o distintivo que eu usei para pegar a Magnum com o Leon e depois eu larguei ele lá na sala. Eu achei que ele não tinha mais serventia nenhuma. Porém, eu não reparei que o símbolo de descarte dele ainda não estava ativo. Então, algum tempo depois, eu chego aqui e... porra, me fudi. Saber quando um item não é mais necessário ajuda e facilita muito na exploração. Porém, acho que poderia ser como o original, que no momento que você usou o item em todos os lugares possíveis, o jogo te avisa imediatamente que o item não tem mais serventia e pergunta se você quer descartá-lo, poupando assim mais tempo de ficar checando o inventário toda hora para ver se o item já pode ou não ser descartado. O mapa do jogo também vai ser um grande aliado para quem está começando a jogar Resident Evil 2 Remake agora. Eu vi muitas pessoas reclamando do mapa do jogo, pois ele meio que ajuda demais, mostrando itens que você esqueceu de pegar, e até mesmo a localização de portas que você não abriu, e qual chave é necessária para abrir a porta. Sim, eu também acho isso meio ruim. Porém, eu não vou reclamar disso, já que, querendo ou não, esse recurso no mapa me salvou de altas enrascadas, principalmente jogando no modo intenso. E algumas vezes me poupou muito tempo quando eu ainda não tinha decorado todos os caminhos do jogo. Então, eu gostando ou não, eu tenho que admitir que o mapa é sim um recurso muito bom e é excelente para quem está começando a jogar Resident Evil pela primeira vez. Assim, a pessoa não vai ficar horas e horas vasculhando cada canto do jogo para achar uma porta que você esqueceu de abrir. Ainda mais hoje em dia, que não é todo mundo que tem saco para ficar horas e horas vasculhando cada canto do jogo. E agora falando um pouco mais detalhadamente dos inimigos do jogo, cara, como eles são poderosos. E a maioria deles exige muito recurso. Não só os zumbis, mas os outros inimigos como os Lickers, que agora são
carnífices, os cachorros, os monstros do esgoto. Cara, como eu odeio esse bicho do esgoto! E principalmente o Mr. X, que está implacável. Ele te persegue por toda a delegacia, não morre, e quando ele te pega, meu Deus, pode começar a chorar. Isso sem contar o sentimento de temor e apreensão que o Mr. X causa quando ele começa a aparecer. Ele pode vir de qualquer lugar e te pegar desprevenido. E o barulho dos passos dele e das portas se abrindo intensifica ainda mais esse sentimento. Jesus Christ! Você vai trombar com ele uma hora ou outra. Você só não sabe como e nem quando. Às vezes pode ser em um lugar vazio e aberto, onde você vai conseguir se esquivar facilmente dele. E às vezes pode ser em uma sala lotada de inimigos. O Mr. X em Resident Evil 2 Remake é praticamente o Jack Baker do Resident Evil 7, só que 1000 vezes pior e caladão. E quem diria, hein? Jack Baker fazendo escola no quesito perseguição e stalk. E tudo isso fica ainda mais tenso quando jogamos o jogo na dificuldade intensa, que sinceramente é a verdadeira forma de jogar Resident Evil 2 na sua essência, já que o jogo possui menos munição, você precisa fazer saves manuais com a Inkribble. Se você morrer, você volta no seu último save, fazendo assim com que você tenha que se preocupar quando é o momento certo ou não para salvar o jogo. E os inimigos citados anteriormente, além de muito mais fortes, basta apenas 2 porradas ou mordidas para te matar, deixando as coisas realmente tensas, especialmente quando você está em uma sala com 4 zumbis e o Mr. X está bem atrás de você. Eu acabei sendo meio que cuzão e jogando no padrão antes de ir para o intenso. E eu me arrependo amargamente disso. Certamente se eu tivesse começado no intenso, eu teria uma perspectiva completamente diferente do jogo. Ah, é. E no intenso, os puzzles e alguns itens como chaves e pochetes estão em lugares diferentes, tornando a experiência um pouco mais diferenciada nessa dificuldade. E falando de dificuldade, não posso deixar de citar aqui a tal dificuldade adaptativa que tanto se foi falada, já que ela meio que te ajudava quando você estivesse morrendo muito, assim como acontecia em Resident Evil 4, que conforme você ia se ferrando ou morrendo muito, o jogo começava a te dar itens melhores, começava a te dar mais itens, e conforme você fosse jogando melhor, o jogo ia te punindo mais, te dando mais dano, os inimigos te matando mais rápido e vindo mais itens. Apesar de dizerem que essa dificuldade adaptativa também está presente no jogo, na minha opinião, ela meio que pareceu inexistente. Principalmente na minha gameplay no intenso, onde teve certos momentos que eu só queria que essa dificuldade adaptativa me desse uma mão. Um exemplo disso é no laboratório, onde tem 2 Lickers e vários zumbis. Eu morri dezenas e dezenas de vezes nesse lugar, pois eu não tinha munição suficiente para lidar com todo mundo, e muito menos conseguia desviar de 2 Lickers e 4 zumbis. Então eu morria, e o jogo em momento algum me deu mais itens melhores, e muito menos diminuía a quantidade de dano que os inimigos infligiam em mim.
Assim como acontece em Resident Evil 4, que tem a dificuldade adaptativa, e eu realmente sei que ela funciona, já que em certos momentos que eu ficava preso, o jogo realmente me dava mais itens como sprays, mais munição e até mesmo munição de armas mais fortes. Mas isso não aconteceu no Resident Evil 2 Remake. Eu tive que dar um jeito de passar essa parte na raça. E o mesmo ocorreu com Birkin no laboratório, com Leon, onde eu acabei chegando praticamente zerado de itens. E o jogo não me ajudou em nada. Mesmo eu tendo ficado preso nele por quase 1 hora. Eu tive que me virar com o que eu tinha no cenário e as facas que tinha guardado. Não sei dizer se esse negócio de dificuldade adaptativa no Resident Evil 2 Remake apenas funciona nas dificuldades menores, ou se na verdade ela se resume àquela mensagem chata de quer diminuir a dificuldade do jogo, que aparece toda vez que você morre e enche o saco. Eu só sei que no meu caso a dificuldade adaptativa não funcionou em nenhum dos momentos que eu mais precisei que funcionassem. Apesar da primeira vista serem bem parecidas, as campanhas do Leon e da Claire não são totalmente iguais. Leon e Claire possuem itens, armas, cenários e até mesmo chefes completamente diferentes, tornando a gameplay dos dois bem diferente, apesar de à primeira vista não parecer. Alguns exemplos que eu posso dar é o crocodilo gigante para o Leon no esgoto, enquanto a Claire vai para o orfanato. A Claire possui uma parte jogável com a Sherry no orfanato, enquanto com o Leon jogamos com a Ada Wong nos esgotos. E o chefe final de ambos também são completamente diferentes. Jogar com o Leon e com a Claire são experiências diferentes, pois cada um tem a sua história. Apesar de compartilharem muitas coisas iguais e cenários, ambos têm suas minúcias que valem a pena serem conferidas. Não termine o jogo apenas com um dos personagens e ache que o jogo acabou. Ainda mais porque o jogo ainda possui a segunda jornada, que é onde você desbloqueia o final verdadeiro. Então não façam como certos youtubers que jogaram metade do jogo e acharam que tinham terminado ele. Também vale a pena citar que finalmente os corpos dos zumbis ficam no chão quando são mortos. Você pode ir para outra sala e voltar horas depois e o corpo do zumbi morto vai continuar lá, do jeito que você deixou. Pode até parecer bobagem, mas cara, por algum motivo que eu nem eu mesmo sei explicar, me incomodava muito o corpo dos zumbis sumirem ou derreterem quando eram mortos. Mofados e aquelas gelecas do Resident Evil Revelations eu até entendo. Mas os outros tipos de inimigo realmente me incomodava ver eles derretendo ou desaparecendo. Outra coisa que me incomodava bastante nos outros jogos, que foi meio que consertado nesse jogo, são as roupas extras. Cara, como me dava raiva assistir as cutscenes do jogo e elas não mostrarem a roupa que eu estava usando do personagem, como acontecia em todos os outros jogos da franquia. E ver que isso foi consertado no Resident Evil 2 Remake faz com que meu mini toque fique muito mais em paz. Me dava coisas, dava uma agonia, eu não sei explicar, de eu escolher uma roupa nova e começar a cutscene e o personagem está com a outra roupa. Isso era uma coisa que me incomodava bastante, e ver que isso foi arrumado no remake do 2 também me deixou bem feliz. E antes de eu falar do que não me agradou no jogo, tenho que falar dos gráficos do Resident Evil 2 Remake. O Re-Engine é de longe a melhor coisa que fizeram para a franquia Resident Evil no quesito gráfico. Tudo é muito bonito e realista. Em alguns momentos até parece que eu estou vendo um filme em live action de Resident Evil e não um jogo. E isso faz uma diferença enorme para um jogo de terror com violência explícita como o Resident Evil 2 Remake. Agora sim eu posso ir para a parte boa, que é falar mal do
Falando sério, o jogo tem poucas coisas que me incomodaram de verdade, mas essas poucas coisas realmente me fizeram achar que o jogo poderia ter sido bem melhor. Uma das coisas que me incomodou bastante foi a falta de alguns inimigos clássicos, como as aranhas, as plantas que foram substituídas por zumbis plantas que te matam com o hit se você não tiver alguma arma secundária equipada, e até mesmo aquela mariposa gigante no laboratório que não está presente no jogo. Essa falta de alguns inimigos clássicos me deixou um pouco insatisfeito, pois eu realmente gostaria de ver uma versão repaginada deles, principalmente da mariposa gigante, já que se tem um crocodilo gigante no jogo, por que não deixar a mariposa gigante? O primeiro encontro com o Licker também foi bem decepcionante. Lembro que a primeira vez que eu joguei Resident Evil 2 no Nintendo 64, aquela cutscene dele aparecendo pela primeira vez na delegacia foi uma das coisas que mais me marcaram no jogo. Aqui se resume a um momento dele comendo a cabeça de um zumbi no corredor da sala dos Stars e ele aparecendo do nada no corredor da delegacia no lado B. Esse foi um tipo de fanservice que eu realmente senti falta. Ela é uma cena que me marcou muito em Resident Evil 2. E eu tenho certeza que ela também marcou muitos jogadores da época. E deixar isso de lado, sinceramente, foi um ótimo fanservice desperdiçado. E falando do lado B do jogo, ou no caso, segunda jornada, como é chamado nesse remake, também foi outro problema. Não tem quase nada de diferente nele. Não tem caminhos novos, exceto o começo. E não há mudanças na história dependendo do jeito que você jogar o lado A ou B, assim como acontece no Resident Evil 2 original. Como, por exemplo, o jeito que a Ada morre, dependendo de qual lado do Leon você está jogando na primeira vez. Isso não está presente no Resident Evil 2 Remake. Eles padronizaram toda a história em um. Ou seja, não tem diferença nenhuma na história. Não tem coisas novas que acontecem como acontecia no anterior. E o mesmo vale para o Birkin e o Mr. X. No original, o lado A é focado mais no Birkin. E o lado B é todo no Mr. X. Já no remake, os holofotes ficaram todos para o Mr. X. Teria sido bem mais legal se tivessem revezado os dois em cada lado, assim como acontecia no original. No lado A, o Birkin te perseguiria mais, e no lado B, os holofotes seriam todos do Mr. X. Sinceramente, se não fosse pelo final verdadeiro, que só é desbloqueado na segunda jornada, eu diria até que é irrelevante jogar a segunda jornada, pois ela praticamente não acrescenta ou muda nada na história. E essa falta de ousadia deles em fazer a segunda jornada algo completamente diferente me decepcionou um pouco. E já que eu citei a falta de ousadia, o jogo principal também deixa bastante isso de lado. Veja o remake do primeiro jogo, por exemplo. Ele tem áreas novas, chefes novos, mudanças na história. E caramba, você pode até mesmo ir pra fora da mansão em alguns momentos. Você percebe nitidamente que o jogo quis dar uma verdadeira nova visão sobre o Resident Evil 1. Já o remake do Resident Evil 2 joga muito safe nesse quesito. Fora os itens novos e algumas áreas como o orfanato na campanha da Claire, não há mais muitas coisas novas que me fizeram olhar o jogo com outros olhos, assim como aconteceu com o remake do primeiro jogo, que eu ficava fascinado a cada nova área que eu descobria enquanto eu explorava aquela mansão. E como se isso ainda não bastasse, tem coisas na campanha do Leon e da Claire que não batem. Um exemplo que eu posso lembrar de cabeça é o do Mr. X, que na campanha da Claire é destroçado pelo William Birkin, mas no lado do Leon ele continua aparecendo como se nada tivesse acontecido com ele. A pergunta que fica é: há mesmo dois Mr. X, como naquele bug que rolou com o cara? Ou isso só foi um puta erro de continuidade deles mesmo?
Outra coisa que me enche o saco também é o jogo não te dar um tempo de recuperação em áreas com muitos inimigos. A princípio pode parecer uma reclamação besta. Eu mesmo pensei isso quando eu vi um desses youtubers especialistas em Resident Evil falando disso. Mas quando eu senti isso na pele, vi que realmente é algo irritante. E isso fica ainda mais claro quando a gente está jogando o Fort Survivor ou o Tofu. Dezenas de vezes eu morria de besteira porque os inimigos ficavam me quicando de um lado pro outro. Como por exemplo, o Mr. X chegava, me dava uma porrada e o zumbi logo atrás me agarrava. E antes mesmo de eu conseguir levantar do ataque do zumbi, o Mr. X chegava e me dava outro soco. E pronto, eu morri. E morrer assim, sem poder nem ao menos se defender ou ter algum tipo de tempo de reação, é frustrante demais. Ainda bem que esse tipo de coisa não acontece frequentemente na campanha principal. Ele é só algo que aconteceu bastante no ranking no Tofu, mas ainda assim é uma coisa que enche o saco. Bem, creio que isso é tudo que eu tenha para falar de Resident Evil 2 Remake. No geral, ele é um jogo divertido, aterrorizante e com muito conteúdo desbloqueável, desde roupas, armas, novos modos de jogo como o Fort Survivor e o Tofu, e que te incentiva a continuar jogando mais e mais, pois através desses mimos ele faz com que você queira melhorar sua performance, jogar sem morrer, conseguir ranks maiores para desbloquear todos esses mimos que o jogo tem disponível. Então, apesar de ser um jogo relativamente curto, ele é um jogo viciante que vai te fazer repetir ele várias e várias vezes, sem nem ao menos enjoar ou se dar conta de que você já jogou o jogo tipo 15 vezes e ainda quer jogar mais. Ele é muito viciante e isso é ótimo. E para quem busca a platina do jogo, ou 100%, ele não foge do padrão de dificuldade dos outros jogos. Então, se você conseguiu platinar Resident Evil 5, 6 ou até mesmo 7, você não terá dificuldades em platinar Resident Evil 2 Remake. Em suma, apesar de certos deslizes e a falta de ousadia deles em acrescentar novos elementos realmente relevantes no jogo, Resident Evil 2 Remake é sim uma excelente releitura do jogo lançado há 21 anos atrás. Jogo indispensável para os fãs mais velhos e uma ótima pedida para jogadores em geral que gostam de um bom jogo de terror. Resident Evil 2 Remake não só está na minha lista de top 10 melhores jogos dessa geração, como também está fácil na minha lista de top 5 melhores Resident Evil já lançados. E essa foi a minha análise de Resident Evil 2 Remake. Concorda? Discorda? Coloca aí nos comentários se você quiser. Obrigado pela visita e tchau! Ei, você? É, você mesmo. Já se inscreveu no canal? Não? Então você tá ferrado quando eu te pegar no corredor escuro. Você vai ver. Vou acabar com a sua raça. Olha minha bundinha. Tem uma bundinha bonitinha, né?